Boa noite, graça e paz. Diga assim comigo, só vai melhorar. Com mais força, só vai melhorar. Aleluia, é um prazer, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês novamente. De manhã foi bênção e hoje à noite não será diferente. Glória a Deus, fiquei mais feliz agora, já sou feliz, fiquei mais porque já me deram mais tempo. Graças a Deus. Vocês estão bem, queridos? Está tudo bem aí? Diga assim comigo de novo, só vai melhorar. E vai melhorar, queridos, as nossas vidas vão melhorar. Pare de olhar o passado, pare de olhar hoje, e hoje nós traremos uma palavra de esperança, nós traremos uma palavra de consolo. Eu estou vendo pessoas que estavam aqui de manhã, gostaram tanto que estão hoje aqui, estão à noite novamente. Então, muito obrigada. Pastor Daniel, não sei se você está me ouvindo, mas é um prazer, uma honra e um privilégio. Muito obrigado por eu confiar na unção do Espírito Santo que está na minha vida. E você que está em casa também, a minha declaração nessa noite, o meu desejo nessa noite, a minha oração é para que você também seja alcançado pela palavra. Eu estou ensinando escatologia aqui na turma do Rema, e eu já exorto você, a palavra exortar é encorajar, tá? Animar. Eu animo você e encorajo você a fazer o Rema o ano que vem. As matrículas já estarão abertas agora no mês de outubro. Você pode procurar a equipe do Rema que está aqui, para você obter suas informações e fazer o Rema. Esse assunto de escatologia que nós falaremos hoje à noite, hoje, claro que não dá tempo para falar, para ensinar a Bíblia toda numa noite, né? Em pouco tempo. Mas você terá essa matéria todinha no Rema em 7 aulas e meia. Então dá para nós aprendermos muitas coisas. Amém? Então faça o Rema, eu incentivo você a estudar no Rema. Eu trouxe aqui 2 livros que para mim são as minhas cartilhas de escatologia. São livros bem simples que você entende, qualquer um entende escatologia através desses 2 livros. É do nosso querido mestre Saulo Stan, ele é professor do Rema também, nessa matéria de escatologia e em outras matérias. É o Surpreendidos pela Eternidade, do Saulo Stan. É um jovem que tem contribuído muito para o entendimento e a revelação da escatologia. Ele mora lá no Nordeste, se eu não me engano, ele é de Arco Verde, lá em Pernambuco. É meu amigo, é meu instrutor. Quando eu tenho alguma dúvida, eu falo com ele. Esse livro é fantástico. Talvez aqui na sua livraria você não ache, mas você pode falar comigo que eu passo o contato do Saulo e você pode adquirir esse livro diretamente com ele. E um outro livro também que ele escreveu, Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. É um livro também muito bom, muito esclarecedor a respeito desse tema tão importante que é a escatologia. Obrigada, Marilza. Vocês estão prontos para receber a palavra? Vamos orar. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pela unção de ensino fluindo neste lugar, Senhor. Obrigada por uma unção que nos ensina todas as coisas, a unção dentro de nós que nos ensina e que nos leva a toda a verdade. Obrigada por uma boa verbalização, por uma boa comunicação. Eu declaro que sua palavra será lida e entendida, ouvida e compreendida. Graças te dou, Senhor, para os nossos olhos espirituais sendo abertos às realidades da tua palavra nesse tema tão importante que é a escatologia. Te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Eu quero iniciar, você crê comigo? Diga amém. Eu quero iniciar, queridos, falando, ou mostrando para você, por que nós devemos aprender ou estudar a escatologia. Tem vários motivos, mas eu destaquei alguns para vocês. Em primeiro lugar, o estudo sobre escatologia, o conhecimento dessa matéria ou dessa doutrina de escatologia, nos incentiva ao serviço cristão, ou seja, nos incentiva a trabalhar mais para o Senhor. Também ela transmite esperança e consolo. Então, quando você ouvir a palavra escatologia, não tenha medo. Porque tem pessoas que são apavoradas quando ouvem essa palavra. Ou então, pessoas que são apavoradas quando fala sobre o livro do Apocalipse. Mas você não precisa ter medo, porque o livro do Apocalipse, como o estudo da escatologia, traz para nós, a Igreja de Cristo, consolo e esperança. Diga comigo, esperança e consolo. Uma outra consequência, ou por que nós devemos estudar escatologia, é porque também nos incentiva a
perseverarmos, ou seja, a perseverança. Paulo diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, ele fala para nós sermos abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho do Senhor não é em vão. Um outro também consequência, que ela nos motiva a termos uma vida de santidade. Nós já fomos salvos, nós somos novas criaturas, mas nós temos que buscar ou viver sempre a santidade. E também ela nos liberta do materialismo. Hoje nós vemos muitas pessoas apegadas com as coisas naturais. É aquilo que o Paulo falou. Muita gente amando o dinheiro, amando as coisas naturais ou as coisas materiais. Mas quando nós ensinamos, aprendemos sobre escatologia, nós aprendemos a sermos liberais, a sermos generosos. Sabe por quê? Tudo vai ficar aqui, amados. Porque nós seremos arrebatados. É isso que eu quero falar nessa noite. Ensinando ou dando uma aula demonstrativa sobre esse assunto, numa escola no começo do ano, vieram um casal conversar comigo e falando, mas o dinheiro, o anticristo, a moeda nacional, vão mexer no nosso dinheiro. Eu falei para ela, desculpe, mas no meu não, porque eu não estarei aqui. Então o que eu farei com o meu dinheiro? Eu sou generosa para não deixar o meu dinheiro para o anticristo. Então não deixe o seu dinheiro para o anticristo, invista o seu dinheiro na obra do Senhor. Amém, queridos? Então a escatologia, ela traz esperança para esse mundo que nós vivemos hoje. Lá em 1 João capítulo 5, lá no versículo 19, João diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Essa palavra jaz vem da palavra jazigo, que significa lugar dos mortos, onde eles são sepultados. Mas o estudo da escatologia, ela traz para nós consolo, esperança, nesse mundo que nós vivemos. Sabe, queridos, o mundo nos odeia, sabia? Você sabia que o mundo nos odeia? Nós que estamos em Cristo. Mas sabe o que você fala para o mundo? Ei, mundo, olha, não se preocupe comigo, não precise ficar me odiando, porque eu não ficarei aqui, porque eu não sou desse mundo. É aquilo que eu falo, nós nos alimentamos com os alimentos desse mundo, vestimos as roupas desse mundo, usamos os carros e as casas desse mundo, mas nós não somos do mundo. Paulo mesmo diz, lá em Romanos 8,18, eu vou citar para você, Romanos 8,18, Paulo diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então há uma glória, queridos, muito maior do que nós já temos percebido e experimentado, que há de ser revelada para nós em Cristo Jesus. Outra também motivo para nós estudarmos escatologia, como eu disse, é uma motivação para nós evangelizarmos as pessoas. É uma motivação para nós servirmos ao Senhor e também sermos proclamadores do Evangelho de Cristo, principalmente aquelas pessoas que não nasceram de novo ainda. Daqui a pouco eu vou falar sobre o período da tribulação. Será um período de juízo sobre a terra, onde o anticristo se levantará nessa terra, juntamente com uma outra personagem usada também por Satanás, que é o falso profeta. Então esse mundo estará num caos, mas nós queremos que os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos familiares não passem pela tribulação. Nós queremos que eles sejam arrebatados conosco também. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 2 Timóteo 4, 8, Paulo diz, já a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia que nós estivermos diante dele, diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E hoje, nessa noite, amados, eu quero despertar em você o amor ao Senhor e o amor à vinda do Senhor. E por que nós também temos que aprender sobre escatologia? Porque Deus anuncia as coisas que hão de vir desde lá de trás. Ou seja, amados, Deus, Ele nos mostra que as coisas que hão de acontecer lá na frente, Ele já nos mostra hoje, para que nós entendamos e saibamos. Em Isaías, no capítulo 46, versículos 9 e 10, o profeta está dizendo assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, e que eu sou Deus e não há outro, e eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não
sucederam. Então, tudo que não sucedeu, Deus já nos anuncia. Onde? Através da sua palavra. E continua, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nós temos que aprender também a amar escatologia e ensinar escatologia, porque a Bíblia é um livro escatológico. Desde Gênesis até Apocalipse fala sobre escatologia. Apenas três epístolas não tocam sobre escatologia. Quais são, prof? Filemão, 2º e 3º João não falam sobre escatologia. Mas o Antigo Testamento inteiro fala sobre escatologia e as demais cartas, com exceção de Filemão, 2º e 3º João, falam sobre escatologia. E tem mais, 1845 vezes na Bíblia é falado sobre a vinda do Senhor, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Você sabia que Jesus falou sobre escatologia? Jesus ensinou escatologia. Então, se Jesus já achou esse assunto relevante, ele falou sobre isso, esse assunto também deve ser relevante para nós aprendermos. Amém, queridos? Deixa eu já te dar uma palavra de exortação. O livro do Apocalipse não é complicado, escatologia também não é complicado. O que nós precisamos é nos atentar nos detalhes, porque são muitos detalhes. O livro do Apocalipse e os demais profetas, né, que falam sobre escatologia, é muito detalhado, muito trabalhado, mas não é difícil, e não é algo que deve trazer pavor para os crentes, porque como eu falei de manhã, tem crentes que têm escatofobia, tem medo da escatologia, acha que um avião, uma tsunami, uma desgraça que aconteceu na natureza é a vinda de Cristo, ou então escatomania. Levantam um presidente novo lá nos Estados Unidos, ele é o anticristo. Levantam outro governo, é o anticristo. Todo mundo, todos os crentes, a maioria dos crentes, sempre atribuíram uma personagem, um homem, um governo ao anticristo. Mas a Bíblia não fala, não deixa com detalhes quem é o anticristo. Mas se você quiser saber muito mais, estude no Rema no ano que vem. Amém, queridos? Então, a Bíblia aponta Jesus Cristo de 3 etapas. Em 3 etapas. Primeiro, ele veio, a promessa da sua vinda. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus já dá a promessa da sua vinda. Quando o homem pecou, o Senhor fala para Adão: Adão, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça de Satanás, ou a cabeça da serpente. Isso está falando, apontando para quem? Diga comigo, Jesus Cristo. Então, desde a antiguidade, o Senhor já fala sobre que Ele viria. Agora, a Bíblia também fala que Ele veio a primeira vez. Lá em João, no capítulo 1, versículo 14, o evangelista diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, então, Ele veio na sua primeira vinda. Então, a promessa da sua vinda, a sua vinda de fato, e também fala que Jesus voltará para essa terra, mas em primeiro lugar, Ele voltará para nós. Agora você pode estar perguntando, prof, o que é escatologia? O que significa escatologia? Então, para nós entendermos escatologia, vamos para a raiz da palavra, escatologia. A palavra escatologia era dividida em 2 palavras gregas, que a primeira palavra é a palavra escatos, que quer dizer últimas coisas, final ou fim. E a palavra logia, que significa estudo ou palavra. Então, nós juntando essas 2 palavras, dá escatologia, que significa que a gente pode entender como o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim. E existe, querido, na Bíblia, uma cronologia escatológica. No calendário de Deus existe uma cronologia. Você sabia que tudo que Deus faz, Ele faz com ordem? Tudo que o Senhor faz, Ele faz com organização. Então, Deus também deixou para nós na Bíblia a cronologia bíblica, a cronologia escatológica. E qual é o primeiro evento dentro do calendário da escatologia, ou das coisas do fim dos tempos? O primeiro evento que abrirá as portas para os demais eventos é o quê? O arrebatamento da igreja, junto com a ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, nessa nova aliança, desde
do nascimento da igreja, lá em Atos, no capítulo 2, até hoje, todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e também nós seremos arrebatados. Será um evento só, nós nos encontraremos com eles nos ares. Então, o pontapé inicial para os demais eventos escatológicos é o arrebatamento da igreja, juntamente com a ressurreição dos mortos em Cristo. O segundo acontecerá também no céu, que é o tribunal de Cristo, o trono bema de Cristo, onde nós receberemos galardões. Esse tribunal é para os crentes, será logo após o arrebatamento da igreja, e não será para condenação, mas sim para nós recebermos galardões ou recompensas. Você já imagina, queridos, uma pessoa que morre em Cristo, chega lá no céu, aí Jesus vai mostrar todos os departamentos do céu, aí ele chega para a pessoa e fala assim: olha, aqui é o lugar dos anjos tais, aqui é o lugar dos serafins, aqui é o lugar da banda dos anjos, aqui... Ou seja, ele mostra todo o compartimento do céu. Aí ele pega essa pessoa, leva lá nos portais celestiais e fala para ela: só que você não vai ficar aqui não. Você vai embora, você vai lá para o Hades. Não, amados, se nós estamos em Cristo, se nós nascemos de novo, nós teremos esse encontro com o Senhor nos ares. Já está garantido, eu vou te mostrar biblicamente daqui a pouco. Então é o arrebatamento da igreja, juntamente com a ressurreição dos mortos em Cristo. Ok? Depois o tribunal de Cristo, para recebermos recompensas ou galardões. O terceiro evento também se dá na igreja, com a igreja. Também logo depois, após o nosso julgamento, para recebermos galardões. E qual é o critério desses galardões? Nós seremos julgados segundo as obras que nós fizemos aqui em prol do evangelho, onde nós trabalhamos no corpo de Cristo. Então, querido, vale a pena você trabalhar para o Senhor, porque Ele é um bom pagador, e Ele não esquece do teu trabalho. Você não foi chamado para ficar sentado nesse banco dessa igreja tão bonito, de madeira tão linda. Você foi chamado para fazer algo para o Senhor. E minha oração nessa noite é que o Espírito Santo desperte você, para você saber o que foi chamado para fazer e principalmente entrar naquilo que você foi chamado para fazer. Amém, queridos? Então nós teremos o terceiro evento para a igreja também, que é as bodas do Cordeiro, onde nós teremos uma festa com o Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26, Paulo fala da união do Cristo com a igreja, como o noivo com a noiva. Mas eu faço casamentos, então eu vejo muito, já estou acostumada com isso, que quase todos os casamentos têm festa, e uma festa boa, onde tem alegria, onde tem comida, onde tem todas as coisas. Então as bodas do Cordeiro será um tempo de festa. E sabe quanto tempo essa festa vai durar? 7 anos. Você imagine nós estarmos em festa nas bodas do Cordeiro durante 7 anos. Será o mesmo tempo que aqui na terra começará ou já estará o período da tribulação, ou o princípio das dores, ou a grande tribulação. Enquanto nós estamos livres dessa terra, com o Senhor, festejando o casamento do noivo com a noiva, aqui na terra vai ter o quê? O período da grande tribulação, que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o dia da assolação, o dia da ira, o dia das trevas, tempo de angústia, tempo de furor, dia de trevas, tempo de destruição, dia de castigo e dia de indignação. Vários profetas falaram sobre isso. Mas graças a Deus, nós não passaremos pela grande tribulação. Antes da grande tribulação acontecer, nós já estaremos com Cristo. Já estaremos festejando o casamento do noivo com a noiva. E nós somos a noiva de Cristo, sabia, queridos? E hoje nós estamos sendo adornados. Por isso que nós precisamos viver essa vida de santidade. Então, a grande tribulação, ou a tribulação, ou o período tribulacional, terá a duração de 7 anos. E eu gosto de algo que Saulo Stan fala no seu livro, que o período de tribulação, durante os primeiros 3 anos e meio, será um tempo de uma suposta paz. Por quê? Porque quando nós não estivermos mais aqui, e a Bíblia não fala quando isso acontecerá, mas o anticristo se manifestará e ele assinará com os judeus e com os demais gentios um tratado de paz. Então haverá uma suposta paz,
mas depois de 3 anos e meio, ele mostrará de fato quem ele é, que ele é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele enganará os judeus, mas depois os judeus saberão quem ele é, e a palavra diz que a coisa esquenta mais, ou seja, aí será a grande tribulação, e aquilo que Saulo Stan fala, é como um ferro de passar roupas, você põe na tomada, ele ainda não está quente, mas à medida que ele vai se aquecendo, a gente nem pode mais colocar a mão embaixo do ferro, não é verdade, querido? Senão a gente se queima. Então a grande tribulação será isso, ela vai começando fraca, mas depois ela esquenta. E aí, o que acontecerá depois do período da grande tribulação? Será a implantação do milênio, onde Cristo voltará conosco, diga assim comigo, com a igreja, e nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Esse 1000 anos não é figurado, nem simbólico, é literal. Não serão 999 anos, mas serão 1000 anos onde nós reinaremos com Cristo, onde? Aqui na terra. Quando Cristo vier na implantação do milênio, após o período da grande tribulação, ele colocará lá no inferno o anticristo, o falso profeta, a morte, Satanás, e a palavra diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. Vai lá o espírito, alma e corpo, ou seja, eles serão lançados lá com tripa e tudo. Mas o que acontece, queridos? Haverá o período do milênio, um tempo de paz, um tempo onde Jesus terá o seu governo literal nesta terra. Claro que não será do jeito que está hoje, porque a terra passará por transformações. E depois do final do milênio, haverá um outro evento escatológico, que é o estabelecimento do reino eterno de Jesus Cristo, onde os ímpios serão julgados, lançados no lago do fogo e enxofre. Isso não foi eu que inventei, a Bíblia está falando sobre isso. E aí acontece, amados, o estado eterno, após o milênio e após o julgamento das nações gentílicas. E sabe o que a palavra diz em Apocalipse, versículo 22, 1 e 2? Apocalipse 22, 1 e 2, está escrito assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Amado, você não fica feliz com isso? Eu fico muito feliz, sabe, queridos? Deixa eu ser pessoal. A minha vida mudou depois que eu comecei a me inteirar e a estudar, e sentar e estudar, e ler a respeito de escatologia. Como eu disse, amados, a gente perde o prazer desse mundo, o prazer dessas coisas aqui, porque tudo vai passar, amado. Tudo aqui é efêmero e passageiro, mas a nossa vida com Cristo é para a eternidade. Diga comigo, eternidade. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Vocês estão entendendo alguma coisa que está sendo falado? Se você não entender, eu estou aqui ao final, pode vir falar comigo. Hoje de manhã, algumas pessoas vieram tirar dúvidas comigo, e eu estou aqui para servir vocês. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Mas antes de lermos, eu quero falar algo para você que é muito importante. O arrebatamento da igreja é uma esperança para os salvos. Você é salvo, você nasceu de novo, você tem Jesus como Senhor da sua vida, então é para você. Do mesmo jeito que nós não merecíamos a salvação, nós também não merecíamos o arrebatamento, mas o arrebatamento está incluso na obra redentora de Jesus Cristo para nós. Amém? Então, como Ele nos redimiu dos nossos pecados, Ele também nos arrebatará dessa terra. Olha que coisa maravilhosa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando a gente fala Tessalonicenses, parece que a gente está orando em línguas, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa palavra dorme é ao respeito aos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê, amados, que Jesus morreu e ressuscitou? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vocês estão conseguindo enxergar aí no escuro? Graças a Deus. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, diga comigo, palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, diga assim, eu,
Sabe por quê, amados? Eu creio piamente no meu coração, no meu espírito, que essa é a geração do arrebatamento. Essa é a geração onde muitos de nós não provarão a morte. Nós seremos arrebatados. E eu falei algo de manhã que eu quero repetir. Talvez, queridos, nós nem terminemos esse culto. Talvez nós nem cheguemos ao final de semana, Paulo. Porque, queridos, nós os que estamos vivos, nós seremos arrebatados. E eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, não seremos os primeiros daqueles que dormem. Aqueles que dormem quem? Aqueles que já morreram em Cristo Jesus, nessa dispensação da graça. Ou seja, quando Jesus inaugurou a igreja, lá em Atos no capítulo 2, na realidade nem foi em Atos capítulo 2, quando Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, a palavra diz que ele chega para os seus discípulos e ele sopra sobre eles, ou seja, significando que eles nasceram de novo. Mas em Atos no capítulo 2 é que houve o quê? O derramar do Espírito Santo, segundo a promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, queridos, nós hoje, nós que fomos arrebatados, nós não seremos arrebatados primeiro, não. Quem será primeiro serão os mortos em Cristo de 2021 anos atrás. Cristo foi o primeiro que ressuscitou foi Jesus Cristo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo foi as primícias da ressurreição, ok? E aqueles que já morreram em Cristo serão arrebatados. Eu falei algo de manhã e eu quero repetir, queridos, quantas pessoas nós perdemos no ano passado, até esse ano, por conta dessa epidemia, não é verdade? Quantos cristãos, quantos irmãos em Cristo foram já para Jesus? E sabe, eles serão arrebatados, eles serão ressuscitados primeiro que nosso arrebatamento. Será um evento só, mas eles, os mortos em Cristo, sairão dos túmulos. Aí você pode estar perguntando, mas prof, e aquelas pessoas que em Cristo, que morreram, mas não tem corpo, ou foi cremado, ou morreu afogado e os peixes devoraram o corpo, e aquelas pessoas que foram queimadas, que não sobrou nada, como que será a ressurreição dessas pessoas? Amados, Deus é poderoso, Ele é poderoso para trazer todas essas pessoas que nem corpo têm mais a vida. A gente fala que a ressurreição dos mortos é nada mais, nada menos do que a explosão de onipotência do Senhor. Por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é poderoso para trazer aí essas pessoas, esses nossos irmãos que morreram desde lá, quando foram perseguidos lá na era da igreja, aqueles cristãos que foram decapitados, queimados, que foram os seus corpos jogados nas arenas para os leões devorarem, eles em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois o que acontecerá conosco? Nós seremos arrebatados. Vamos continuar lendo, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o versículo 18, olha o que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você sabia que esse texto que Paulo escreveu não é para trazer para nós desespero? Uma das coisas uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, queridos, é que quando nós perdemos pessoas que nós amamos, familiares, nós não entramos em desespero, já percebeu? Em velórios de crentes não há desespero. Por quê? Porque é um consolo para nós, que nós nos encontraremos com essas pessoas. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Em 2012 a minha mãezinha faleceu, mas a minha esperança é que quando eu for arrebatada dessa terra, quando o corpo da minha mãe ressuscitar, nós nos encontraremos com eles nos ares. Jesus Cristo mesmo descerá do seu trono e nos encontrará onde? Entre nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. E tem mais, amados, olha só que boa notícia. Evangelho é boa notícia. A palavra diz que nós receberemos um corpo incorruptível,
Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 53, que o nosso corpo passará da mortalidade para a imortalidade, da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Ou seja, eu e você, nós receberemos um corpo igualzinho Jesus Cristo tem hoje lá no céu. Um corpo sem limitação, um corpo sem doença, onde não haverá dor, onde não haverá angústia, preocupações, onde nós não precisaremos ficar preocupados. Será que eu terei dinheiro amanhã para pagar a minha fatura? Não, amados, nós não teremos mais esse tipo de preocupação. Por quê? Porque nós estaremos em alegria perpétua, juntamente ou junto com o Senhor. Aleluia! Ele mesmo sai do seu trono para encontrar conosco, onde, queridos? Nos ares. Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação? Porque hoje nós estamos sujeitos a tudo quanto é tipo de problemas. Hoje nós estamos sujeitos a envelhecermos, a ficarmos doentes, a termos enfermidades, a termos patologias no nosso corpo. Por isso que é um corpo de humilhação, um corpo que sofre a nossa carne. Mas Paulo está dizendo que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de Jesus. Glória a Deus, nossa pátria está nos céus. E o que a gente vê hoje, amado? Hoje nós vemos no mundo corrupção, nós vemos degradação moral, hoje nós vemos todo tipo de injustiça, todo tipo de idolatria, mas quando nós formos arrebatados, isso não passará mais por nós. Por quê? Porque nós não estaremos mais aqui. Amém? Essa palavra arrebatamento, ou essa palavra arrebatar, ela tem um significado muito interessante, e eu gostaria que você ficasse comigo. Essa palavra arrebatamento, ou a palavra arrebatar, que Paulo usa em 1 Tessalonicenses, capítulo 17, no grego, queridos, ele é a palavra arpazo, e olha só o que ela significa, e eu espero em nome de Jesus que a fichinha já vai caindo aí. Nós seremos arrebatados, certo? A palavra arrebatamento significa arpazo no grego, ela significa rapto com força, arrancar ou remover com intensidade, agarrar, apanhar e pegar à força. Ou seja, a igreja de Cristo, eu e você, a igreja de Cristo aqui na terra, milhões, bilhões de pessoas serão o quê? Arrancadas daqui, raptadas, removidas, agarradas, apanhadas com força e com intensidade, ou seja, haverá o poder de Deus nos tirando, nos raptando daqui. Nós seremos raptados, com direito, amados, ao pagamento do sequestro, porque Jesus já pagou com o seu sangue ele já nos pagou, queridos, a nossa vida e o nosso rapto. Aleluia! Isso é para mim e para você que já nasceu de novo. Esse é um privilégio para a igreja do Senhor, tanto os que estão vivos, nós que estamos vivos, como aqueles que em Cristo já estão mortos. Então nós teremos esse encontro com Ele. Agora, eu falei algo de manhã, não sei se eu falei de manhã ou se eu falei na escola, na aula. Você já pensou esse dia, a ressurreição dos mortos, acontecendo num dia de finados? Imagine o tumulto que acontecerá nos cemitérios. Eu falo que nem Spielberg, nem James Cameron poderiam retratar isso de uma forma tão precisa. Agora, amado, o Satanás, o diabo, que nem dizia minha mãe, ele é tão sujo, que você sabia que ele escarnece do arrebatamento e da ressurreição dos mortos em Cristo? Principalmente dos mortos em Cristo que ressuscitarão. O diabo escarnece. Como, prof? Você já assistiu filmes de zumbis? O que são zumbis? Mortos vivos, que ficam andando aqui na terra. Já assistiu aquela série Walking Dead? Eu sei que você que é jovem, você gosta disso. Mas o que é isso, amados? Nada mais do que Satanás escarnecendo a respeito da ressurreição dos mortos. Mas sabe, quando Satanás vem escarnecer da nossa vida, a gente também escarnece dele e fala para ele: ei, Satanás, eu sei qual é o seu fim. Eu sei o teu destino. Eu sei o meu, mas eu também sei o seu, Satanás. Amém, queridos?
Glória a Deus. Então, essa palavra harpazo, ela significa, queridos, vou repetir, rápido com força, arrancar ou remover com intensidade, agarrar, apanhar e pegar a força. Ou seja, o próprio Jesus nos arrancará dessa terra. Oh glória, oh coisa maravilhosa. Nós precisamos entender que, em cima desse texto que eu li, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, existem entre cristãos e também entre teólogos, 4 visões ou 4 interpretações desse texto. Ou seja, ou a respeito do arrebatamento e da ressurreição dos mortos. A primeira é a visão pré-tribulacionistas, que somos nós, do Rema e do Verbo da Vida. O que é essa visão pré-tribulacionista? Nós cremos que a igreja de Cristo, baseada no que nós lemos, não passará pelo período da tribulação. Nós seremos arrancados dessa terra, raptados dessa terra. Existe uma outra visão, outra interpretação, que a gente chama de miso ou med-tribulacionistas, onde eles acham que a igreja passará pelo menos 3 anos e meio do período da tribulação. Outra visão, queridos, são os pós-tribulacionistas, que eles creem que a igreja passará os 7 anos de tribulação aqui, e depois nós seremos arrebatados. Aí a gente encontra com Jesus nos ares, aí já volta com ele para o milênio, para a inauguração do milênio, ou seja, aí não entra as bodas do Cordeiro e também não entra o segundo evento, que é o tribunal de Cristo. Então não existe base bíblica para aceitarmos essa interpretação bíblica como que o pós-tribulacionismo. Nós não ficaremos aqui. E existe também uma outra linha de interpretação que falam que a igreja será arrebatada parcialmente. Ou seja, durante o período da tribulação haverá pequenos arrebatamentos. Então, principalmente, o que eles falam? Qual é a base deles falarem dessa arrebatamento parcial? Que é aquilo que falam para a gente: olha, irmão, você precisa se preparar. Você precisa se preparar, irmão. Aí causa o quê? Causa no irmão que não está preparado, ou acha que não está preparado, medo, pavor. E causa naquele que fala: você precisa se preparar, irmão. Causa o quê? Arrogância. Causa o quê? Orgulho. Mas, amados, em Cristo Jesus, nós já estamos preparados. Amém? Cristo já te preparou quando você nasceu de novo. Então não tem essa de arrebatamento parcial, porque nós somos o corpo de Cristo, e não tem base, queridos, até no natural. Onde já se viu o corpo de Cristo subir pela metade? Os braços vão e as pernas ficam, as pernas ficam e os pés, as pernas vão e os pés ficam. Não, nós somos o corpo de Cristo, e nós seremos arrebatados totalmente juntos. Amém, queridos? Eu quero dar para você 3 versículos, porque a Bíblia fala que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Eu quero dar para você 3 versículos que provam que nós não estaremos aqui no período da tribulação, ok? O primeiro, Apocalipse 3:10, capítulo 8, quando Filipe está descendo na estrada de Gaza, que conduz para Jerusalém, e ele tem um encontro com um eunuco que está lendo dentro de uma carruagem o livro do profeta Isaías, que para nós hoje é Isaías 53. A palavra diz que Filipe se ajunta a esse homem, prega o evangelho, prega Jesus, esse homem nasce de novo e é batizado, e a palavra diz que Filipe foi harpazo, arrebatado. Ele estava no lugar, depois ele foi encontrado na estrada que vai para Azoto. Então essa palavra harpazo, ela tem sentidos na Bíblia, ou negativo ou positivo. E como é que eu sei quando é negativo ou positivo? Diga comigo, contexto. Vocês estão aqui, queridos? Está escurinho aí, vocês dormiram não, né? Ótimo, glória a Deus. Agora diga assim comigo: a primeira vinda de Cristo, ele vem com a igreja. E na sua segunda vinda de Cristo, ele vem... Não, eu misturei, porque vocês não entenderam. Diga assim comigo: a primeira vinda de Cristo, ele vem para a igreja. Diga assim comigo: primeira vinda. Agora diga comigo: sua segunda vinda, ele vem com a igreja. Então, olha, se você é daqueles crentes como eu,
que falava, eu estou esperando a segunda vinda de Cristo. Se você estiver esperando a segunda vinda de Cristo, você ficará no período da grande tribulação. Por quê? Porque a primeira vinda de Cristo é para nós, não aquela que ele veio como cordeiro, como homem, mas a primeira vinda é para nós, como no arrebatamento. Está dando para entender, queridos? Diga assim comigo, glória a Deus. Então você nunca mais fala, estou aguardando a segunda vinda de Cristo. Diga, eu estou aguardando o meu arrebatamento. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Está sendo entendido o que está sendo falado? A primeira vinda de Cristo, queridos, ele vem para a igreja, na sua segunda vinda, quando ele pisar os seus pés aqui na terra, e nós viremos com ele. Amém? Com a igreja. Abriu aí 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51 está escrito assim, 1 Coríntios 15, 51 está escrito, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível e que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, amados, a morte terá um fim. A morte terá um fim. Agora, eu acho bem interessante esse texto, e nós vamos extrair rapidamente algumas verdades. Primeiro, Paulo, ele diz, eis que vos digo um mistério. E como tem crente que gosta de mistério, irmão, isso é um mistério. Por que Paulo usa essa palavra mistério? De fato, amados, na antiga aliança, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, era um mistério. Não foi revelado para nenhum profeta na antiga aliança sobre o arrebatamento da igreja. Aliás, a igreja era o quê? Um mistério oculto para os profetas. Mas o Senhor revelou para quem? Para Paulo, a respeito do nosso arrebatamento. Amém? Então agora não é mais mistério, porque nós estamos aprendendo. Amém, queridos? Então ele diz que é o mistério. Era um mistério na antiga aliança, mas na igreja neopentecostal não é mais. Já foi revelado para Paulo, não para os profetas da antiga aliança. Aí ele fala assim, olha, e no versículo 52, todos os salvos serão transformados. Eu pergunto, transformados no quê? No que nós seremos transformados? É uma pergunta retórica, porque o próprio versículo responde, lá no versículo 53, a palavra está dizendo que nós receberemos um corpo glorificado, e nós receberemos um corpo incorruptível e um corpo imortal. Nós não morreremos nunca mais. Aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor. E a terceira pergunta, e quando que isso se dará? Isso o quê, prof? O arrebatamento da igreja e também a ressurreição dos mortos. Quando é que isso pelo texto que nós lemos, quando que isso acontecerá? No versículo 52, na parte A, Paulo responde, num abrir e no fechar de olhos. E você sabe quanto tempo dura uma piscada de olho? 1 milésimo de segundo. Piscou, já foi, acabei de piscar, já foi. Então, queridos, é rápido. Isso significa aqui, o quê? Que o arrebatamento da igreja é iminente. Não há sinais que mostram o arrebatamento da igreja. Não há sinais que comprovem, queridos, o arrebatamento. É iminente. Pode acontecer a qualquer hora. Talvez você trabalhando amanhã, nós seremos arrebatados e nos encontraremos juntos. Talvez seja, como eu disse, nem terminaremos esse culto. Amém, queridos? É num abrir e num piscar de olhos. Quando? Paulo diz, ao ressoar da última trombeta. Amém, queridos? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, haverá 3 sinais sonoros. A palavra diz que é a voz de um arcanjo, o brado do arcanjo e o ressoar da última trombeta. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Está sendo entendido o que está sendo falado? Aleluia. Eu vou ler de novo, tá?
Versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vai de novo para 1 Tessalonicenses capítulo 4, você pode linkar esse texto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá o quê? Sinais sonoros para nós. Quais são os sinais? Uma voz de comando, um brado do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Ou seja, amados, nós ouviremos esses sinais sonoros. Vocês se lembram quando Jesus, lá em João capítulo 11, quando ele vai diante do túmulo de Lázaro, seu amigo, e a palavra diz que Lázaro estava morto há 4 dias, e a palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Ele dá um comando para Lázaro, para o corpo de Lázaro. O que ele fala? Lázaro, não é sai para fora, é vem para fora. Lázaro, saia daí. E de fato Lázaro saiu, todo enfaixado, mas saiu. Então, queridos, se Jesus tivesse falado naqueles túmulos que havia lá, perto onde Lázaro havia sido sepultado, se Jesus falasse, mortos saem, ou saem para fora, ou vêm para fora, melhor dizendo, sabe o que aconteceria? Todos os mortos sairiam. Mas ele deu uma voz de comando para quem? Para Lázaro. Então nós ouviremos esta voz do Senhor, nós ouviremos. Aí você pode perguntar, Esther, mas haverá sinais no arrebatamento, queridos? Porque muitos crentes têm falado que a Covid-19 é a segunda vinda de Cristo. Não há sinais para o arrebatamento. Há sinais para a sua segunda vinda, quando de fato ele pisar aqui na terra, e todo olho, a palavra diz que todo olho o verá. E esses sinais estão aonde, prof? Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, que é chamado o sermão profético de Jesus. Então, os sinais para a segunda vinda de Cristo, quando ele vier nessa terra, depois do milênio, aliás, depois da tribulação, aí sim haverá sinais, mas para o arrebatamento não. Aí os crentes desavisados, os crentes que não sabem ler a Bíblia direito e nem interpretá-la, eles falam que a Covid-19 é um sinal da vinda de Cristo. Mas sabe que o mundo já passou por outras epidemias? Por exemplo, pandemias muito piores do que a Covid-19. Por exemplo, a peste bubônica matou mais ou menos 100 milhões de pessoas, lá quando? No século XIV. De 450 milhões, a população baixou para 350 milhões de pessoas. A varíola atormentou a humanidade durante 3.000 anos, porque não havia vacina. A cólera, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. A gripe espanhola, em 1918, estima-se que matou mais de aproximadamente 40 a 50 milhões de pessoas que morreram na epidemia da gripe espanhola. E também a gripe suína, a H1N1, chamada de a epidemia do século, matou aproximadamente 16 mil pessoas. Então, não há sinais para o arrebatamento, querido. Nem lua de sangue, nem tsunami, nem a invasão dos gafanhotos lá na América do Sul. Haverá sinais para a segunda vinda, mas olha, eu e você não estaremos mais aqui. Amém, queridos? Você crê nisso? E outra, muitas pessoas ficam estipulando a segunda vinda de Cristo, dando previsões. Muitos crentes já fizeram previsões ao longo da história da igreja, e nenhuma delas bateu. O ano passado mesmo, o ano retrasado, porque Israel completou 70 anos, né, como nação, que foi fundada em 14 de maio de 1948, que o nosso querido Oswaldo Aranha assinou, né, deu o voto de Minerva para a instituição, ou para o estabelecimento do Estado de Israel, Estado parcial de Israel. Israel ainda vai obter muitas terras, porque as promessas para Israel se cumprirão. Aí o que acontece? Previram que, acho que foi o ano passado, ano retrasado, que Jesus voltaria dia 14 de maio,
Mas eu pergunto, Jesus voltou, queridos? Nós fomos arrebatados? Então não existe sinais que precedem o arrebatamento, mas existem sinais que mostram, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, a sua segunda vinda. Agora para terminar, eu quero mostrar para você um texto que é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O textinho mal interpretado é esse pelos crentes. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E já estou terminando, ok? Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abriu aí? Versículo 1, diz assim. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Qual é essa reunião com Ele? Mas vocês estão aqui e já foram embora. Qual é essa reunião com Ele? O arrebatamento. Continua. Nós vos exortamos ou animamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, por palavra, aliás, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já está chegado. Amados, esse dia do Senhor aqui não é a vinda do Senhor, é a grande tribulação. Agora, a grande tribulação ainda não aconteceu. O anticristo, melhor dizendo, ainda não apareceu. Sabe por quê? Paulo vai explicar e você vai entender. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o que, amados? A nossa reunião com Cristo. Diga, minha reunião com Cristo. O arrebatamento da igreja. Entenda bem, o arrebatamento da igreja. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Diga comigo, o anticristo. 4. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. E sabe quando que o anticristo será revelado nessa terra? Depois que nós estivermos aqui, a Bíblia não fala quanto tempo, se será 1 mês, 30 dias, 3 meses, se será 1 ano, se será 3 anos. A Bíblia só fala o seguinte: depois do nosso arrebatamento e depois da assinatura do tratado de paz entre o Israel e as demais nações, aí sim o anticristo vai aparecer. Mas olha, amados, tem uma pérola aqui para nós. A palavra diz que, no versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Sabe o que tem detido o aparecimento do anticristo nessa terra? Diga comigo, a igreja de Cristo. Nós somos os detentores do aparecimento do anticristo nessa terra. Diga comigo, eu sou importante. A igreja de Cristo é importante, queridos. Mas eu quero destacar esse versículo, essa palavra, lá no versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aí o crente lê isso aqui. Lembre-se, amados, nós temos que saber algumas palavras que são repetidas no Novo Testamento, o que elas significam pelo contexto. E o contexto aqui, amados, não é aquela apostasia que os crentes falam que é rebelião contra Deus, deixar de congregar, se desviar. Não é esse sentido que Paulo usa a palavra apostasia. Essa palavra aqui, apostasia, amados, no grego, ela é a palavra afisteme. E presta atenção, Paulo está dizendo que o anticristo não aparecerá sem que primeiro venha a apostasia, e aqui não é rebelião, nem esfriamento da fé, nem deixar de congregar ou se desviar. Por quê? Porque a palavra que Paulo usa aqui no grego é a palavra apostasia, afisteme, que ela tem vários significados. Ela significa retirada, aqui, retirada, deslocamento, partida, divórcio e separação. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo que o anticristo não se manifestará sem que primeiro venha o quê? A nossa retirada, o nosso deslocamento, a nossa partida, o divórcio com esse mundo e também a nossa separação deste mundo.
Deu para entender, amados? Mas Jesus, para ele vir primeiro, tem que acontecer uma grande apostasia. E olha, irmã, nós já estamos nessa grande apostasia. Os crentes não vão vir mais para a igreja. As igrejas vão se esvaziar, porque está dizendo que a vinda do Senhor, primeiro tem que acontecer uma grande apostasia. Não é esse texto, meu amado. Esse texto aqui que está falando da nossa retirada, do nosso deslocamento, da nossa partida. Ei, daremos tchau, tchau para essa terra, queridos. Afisteme. Agora você pode estar falando, mas Esther, afisteme também tem outros sentidos em outros textos? Tem. Nós podemos saber pelo contexto. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 1, 1 Timóteo 4:1, Paulo diz: o Espírito expressamente diz às igrejas, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Aí sim, amados, é esfriamento, aí sim é se desviar, mas tem um motivo. Paulo continua: por obedecerem o quê? Doutrinas de demônios, por darem ouvidos a doutrinas de demônios. Então muitos crentes que estavam na igreja, que nós conhecemos, que estavam fervorosos, que eram fervorosos, cheios do Espírito, porque deram ouvidos a doutrinas de demônios, se desviaram, ou porque foram enganados por Satanás a respeito do quê? Da concupiscência da carne, a soberba da vida e as coisas do mundo que os atraíram. Aí sim é esfriamento. Mas aqui, amados, essa palavra afisteme, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está falando a respeito da nossa retirada dessa terra. Amém, queridos? Aleluia! Só para terminar, eu quero dar para você rapidamente as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, o arrebatamento, Cristo virá até os ares, até as nuvens, e nós nos encontraremos com Ele. Já a segunda vinda, Ele pisará no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá no meio, e Ele implanta aqui o seu reino eterno, no aspecto literal e terreno. O arrebatamento é uma reunião de alegria e é uma reunião de bendita esperança. A segunda vinda não. A segunda vinda trará juízo sobre todos os homens na terra que desobedeceram o Senhor. O arrebatamento é iminente, pode ser a qualquer momento. Já a sua segunda vinda não acontecerá antes dos 7 anos de tribulação, cumprindo-se as 70 semanas de Daniel, a 70ª semana de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 9, versículos 24, e também Daniel capítulo 10, versículo 14. Ou seja, queridos, Paulo esperava a vinda do Senhor, exatamente como nós também esperamos a vinda dele, e Paulo aguardava sem sinais que mostram a sua vinda. No arrebatamento, a sua vinda não, o arrebatamento. No arrebatamento, o noivo Cristo se encontra com a sua noiva. Agora, na sua segunda vinda, ele virá como um juiz. Na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro, mas na segunda vinda, queridos, ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores de toda a terra. O arrebatamento está relacionado com a igreja e com o Senhor. Já a sua segunda vinda está relacionada com Israel, com os judeus e as nações gentílicas. O arrebatamento está relacionado no contexto de missão.